Ficou na dúvida se deixava, se botava esse ou não. Eita, boa noite. Boa noite, meus amigos. Eita, hoje é dia. Tudo bem com vocês? Rapaz, tá tudo ótimo. Comigo aqui tá beleza. Semana passada estive ausente, né? Aliás, não, semana passada não, foi retrasada. Semana passada tava eu e Thiago aqui, a gente fazendo a dupla dinâmica e Sami Eu que não estava. para dar aquela companhia. Ah, foi mesmo, Chile. Foi tu que não estava. Eu também. Foi isso mesmo. Eu também tava. Tava viajando, não pude participar. A primeira live que eu perco. Mas aí, né, pelo menos vai agora na boa, né? A boa vai ser essa agora. Essa agora é que a boa mesmo vai ser essa. E assim, hoje, né, temos aí, como tá descrito, como tá na descrição aí, hoje vai ser uma homenagem, né? Mais que merecida, né? Uma baita homenagem a um baita criador. Boa noite a quem tá chegando aí. E hoje, quem não conhece, tá? Para o pessoal que vai acompanhar a nossa live, é o pessoal que chega, que já acompanha. Para quem não o conhece, nós vamos hoje falar sobre o Fernando Rios, né? Que é um criador argentino, um grande amigo, companheiro. Estava, né, no início desse projeto, fazia parte disso aqui também. Então, isso aqui também tem muito dele. Né? Aqui tem muito dele. Então, assim... Vamos deixar rolar, né? Stefan, dê aí suas palavras, suas considerações iniciais aí. É isso, meu amigo. Quero dar boa noite para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar, né? Hoje é uma homenagem mais que merecida ao nosso colega, ao nosso amigo, né? É verdade. Não o conheci pessoalmente, mas o pouco que convivi com ele pelos textos do WhatsApp, já deixou eu também não convivi com ele, mas assim, às vezes tem pessoas que a gente não conhece pessoalmente, né? Mas assim, a relação, elas se permitem uma relação tão intensa e tão verdadeira, né? A ponto de, às vezes, a gente até dizer coisas que a gente diria para uma pessoa que está do nosso lado. Fernando, ele era assim. Sim. Né? Fernando, ele era assim. O que era necessário ser dito, ele te dizia, isso aqui tá errado, tal, então, né? E ele se dedicou tanto, né, junto com a gente no projeto Mega Preto, ele foi sempre tão estudioso com a gente, buscava informação, compartilhava, trazia, inclusive foi o Fernando que lapidou a nossa logomarca, né, a nossa marca foi lapidada pelo Fernando. Esse foi um presente que ele deixou para a gente, enquanto grupo, enquanto projeto Mega Preto, enquanto Dog Alemão Clube do Brasil, DAC, o logo do Fernando, do Fer. Pois é. Era um artista, né? Ele era um artista. Ele era um artista não apenas, né, no desenho, na pintura, mas até mesmo na criação, velho. O cara também era um artista, né? A visão que ele tem, eu acho que compartilha muito com a visão que o Eulâmpio tem, né? Assim, de uma maneira diferente, mas pronto. O Eulâmpio, ele é um artista plástico, então ele se atém a certos aspectos, né? Que às vezes passa em branco pra gente. Para Fernando isso também acontecia. O artista, ele tem um olho muito mais apurado, um olhar muito mais apurado sobre as coisas. Perfeccionista. Fernando era muito perfeccionista. Muito perfeccionista. E buscou, né? Buscou. Incrível, né? Enfim, como criador, que é a parte em que eu mais posso falar, né, sobre ele, sem comentários, né? Na minha opinião, um dos melhores criadores, né, que tem no mundo. Né? A Santíssima Trindade foi quebrada. A Santíssima Trindade foi quebrada, né? Que eu costumo falar na Santíssima Trindade da variedade Preto Arlequim, que é composta por Shirley e por Fernando. Isso sou eu quem digo, tá, gente? Isso aí fui eu quem inventei essa. Se alguém acha que é baboseira, fui eu que inventei essa. Então, de Shirley, de Fernando e de Cecília. Né? Isso mostra o quanto esse coletivo foi forte. Foi. Mostra o quanto um coletivo foi forte. A
força de você não criar sozinho, né? Rompeu fronteira geográfica, né? Gente, eu me lembro... Bom, hoje a gente selecionou aqui algumas imagens, né? Alguns vídeos que os nossos amigos e amigos do Fernando lá da Argentina e do Uruguai nos mandaram, né? Imagens. É claro que, para quem quiser conhecer e ver toda a criação do Fernando, os seus cães, etc., o Facebook dele está lá com todas as imagens. A gente selecionou alguns momentos especiais aqui para trocar, né? Mas eu me lembro de coisas que, enquanto Santíssima Trindade, como o Bruno fala, eu e a Cecília nos encontrávamos na fronteira para fazer acasalamento de cachorro na fronteira. Vocês não têm noção. A gente fazia muita coisa. Era tanto nós três tínhamos uma dedicação tão grande, né, para a raça, para o crescimento, para a troca toda que a gente fez. E tem uns momentos bem divertidos, assim, bem hilários, bem engraçados, alguns mais tocantes, mais comoventes, alguns fortes, porque o fato de sermos amigos e nunca impede de que haja opinião divergente, né? E eram três personalidades muito fortes. E isso aí nos fez crescer muito. Eram três temperamentos difíceis, né? Como tem gente que diz, são três temperamentos difíceis, né? Tem gente que diz, né, que são temperamentos difíceis. Eu digo que são fortes e acredito que não fui a única a crescer nesse processo, nessa união aí. E aí, eu não sei, Bruno, quando tu quiser soltar os vídeos que a gente tem aí para relembrar alguma coisa desse gênio, tá contigo. Bora começar então, né? Vamos começar. Deixa eu começar aqui com Deixa eu preparar aqui já uma exibição aqui, né? Deixa eu deixar aqui já prontinho. Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui com o pessoal que está em casa também. Eu acho que o pessoal vai. Acho que é bom a gente falar devagar. Acho que é bom a gente falar devagar hoje, né? Porque hoje tem um público, a galera espanhol, né? A galera em espanhol assistindo aí. Pessoal. Bem lembrado. Muito hoje, bem lembrado. Vamos. Eu me lembrei disso antes da live e acabei me esquecendo, mas o Stephenson fez uma brilhante intervenção. Vamos falar devagar para que todos os nossos amigos da Argentina, do Uruguai, que estejam nos assistindo, sejam todos muito, muito bem-vindos. A presença de vocês aqui nos faz muito felizes. Até porque, né, é uma noite em que a gente está se propondo a fazer uma homenagem. Então, tanto nós que estamos aqui no Brasil, que tivemos esse contato, né, com o Fernando, e as pessoas na Argentina, no Uruguai, né, todas são bem-vindas. Essa live não é apenas do DAC. Essa live é uma homenagem a Fernando e é de todos vocês, né? Então, deixa eu soltar um vídeo aqui só para a gente poder começar a fazer nossas homenagens e inclusive conversar, né, sobre o ocorrido. Shirley hoje é quem vai falar muita coisa, é quem vai ter, de fato, muita história para contar. Bora lá, então. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá aqui em tela infinita, mas deixa eu colocar aqui, então, o vídeo. Olha só. Essa é saudade? Não, né? Não. Nossa, pode. Não, é um macho. Esse é o Elton, da Xijinani. Caramba, bonito esse cachorro. Olha. Ele comemorando, ó, ganhei. Ah, a carinha dele. Tá sem som, Bruno. Tá sem som? Será que é porque... Deixa eu dar uma pausa aqui. Acho que é porque deve estar baixo o volume dela. Porque tá aqui no máximo aqui. Será que é porque tá baixo esse volume?
Vê se dá para escutar alguma coisa aí de novo, Chico. Eu vou colocar de novo. Tenta aumentar um pouquinho o som do microfone para ver se sai. Vê aí, Stefson, também. Ainda não. Não. Então tá sem som, porque eu estou escutando aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, peraí. Tenta compartilhar novamente. Deixa eu parar aqui, interromper o compartilhamento. Deixa eu tentar novamente. Porque para mim tá... Porque para mim... Meu volume aqui tá no máximo, mas não ouve nada. Deixa eu ver então o seguinte, eu fiz o vídeo todo, mas então deixa eu ver se eu faço assim, deixa eu ver se melhora o áudio colocando os vídeos separadamente, né, para ver se direto de como eu recebi aqui sem edição. Então deixa eu ver se melhora um pouco, tá? Dá só um minuto aqui para eu poder encontrar. Cadê aqui? Certo. Bora lá ver se dá certo agora. Vamos ver. Ver se de repente vai ficar um pouco melhor. Ah, tá. Peraí. Compartilhar áudio do sistema. É porque, enfim, não tinha clicado nisso aqui, não. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Acho que foi isso aqui que deu errado. Acho que agora vai dar certo. Deixa eu então vir para cá. Deixa eu vir para cá aqui. Peraí. Aqui. Ó, aqui. Bora ver agora se vai. Vê se tem áudio. Agora e agora, foi. Tá som? Agora foi, agora né? Foi. Pronto, foi aquilo mesmo, porque eu não tinha clicado naquele negocinho lá. Bueno, yo puedo contar algunas cosas, porque un video no sería suficiente sobre mi corta relación con Fer, porque no es una relación larga. Nosotros nos tratábamos de un tiempo para adelante, más o menos del 2016. Y bueno, por un tema en común que siempre nos comulga a todos acá, que son los grananeses. Yo creo que Fernando era una persona sumamente respetuosa, muy inteligente, una persona muy racional, y eso siempre me hacía compararlo a él con ese personaje de la serie La Casa de Papel, justamente el profesor. Yo creo que gracias a eso un poco también le di ese lugar en mi vida. Fer era mi mentor, y espero que de verdad él lo haya sabido a eso, porque todas mis bases, si bien mi crianza no tiene sus líneas, todo lo que yo sé o todo lo que yo en su momento intenté averiguar, indagar, siempre mi primer buscador era él, y eso fue muy importante, porque en el 2018, por ejemplo, cuando yo tengo mi primer camada, él fue una persona realmente guía todo lo que hice, por el hecho de que era un cruce intervariedad y donde mucha gente cerraba sus puertas. Creo que él fue la persona que me dijo, ok, pasá, vamos a conversar, y eso fue tremendo. Yo, la palabra que más puedo usar en este video es aprendí. Yo con Fer aprendí un montón de cosas, pero sobre todo creo que aprendí a arriesgarme sobre lo seguro, a preparar un proyecto de cría sin ningún apuro, a no perder el tiempo en cosas que no lo merecen. Yo aprendí a buscar e investigar en este mundo de la sinofilia, aprendí a ser crítica, incluso conmigo misma. Él siempre me inculcaba eso, ¿no? Que uno tiene que ser crítico consigo mismo antes que con cualquier otra cosa. Y que es cierto.
qué sé yo, yo aprendí a que criar tiene que ser un arte genuino, 100%, y así mismo debe ser un trabajo de cría, genuino, puro, auténtico, que conserve las características típicas de los ejemplares. Así que yo básicamente creo que fui una afortunada de este lado del charco por haber contado siempre con él. Deixa eu dar só uma pausa aqui, gente, só para eu poder aqui desligar meu microfone, né? Meu microfone tá ligado e Siempre mi primer buscador era él. Eso fue muy importante porque en el 2018, por ejemplo, cuando yo tengo mi primer camada, él fue una persona realmente guía todo lo que hice por el hecho de que era un cruce intervariedad y donde mucha gente cerraba sus puertas. Creo que él fue la persona que me dijo, ok, pasá, vamos a conversar, y eso fue tremendo. Yo, la palabra que más puedo usar en este video es aprendí. Yo con Fer aprendí un montón de cosas, pero sobre todo creo que aprendí a arriesgarme sobre lo seguro, a preparar un proyecto de cría sin ningún apuro, a no perder el tiempo en cosas que no lo merecen. Yo aprendí a usar e investigar en este mundo de la cinofilia, aprendí a ser crítica, incluso conmigo misma. Él siempre me inculcaba eso, ¿no? Que uno tiene que ser crítico consigo mismo antes que con cualquier otra cosa. Es cierto. Y qué sé yo, yo aprendí a que criar tiene que ser un arte genuino, 100%, y así mismo debe ser un trabajo de cría, genuino, puro, auténtico, que conserve las características típicas de los ejemplares. Así que yo básicamente creo que fui una afortunada de este lado del charco por haber contado siempre con él, y es inevitable sentir o pensar que quedaron cosas pendientes, pero bueno, yo como fundador y como responsable de Alta Cruz Day en Uruguay, siempre voy a estar agradecida con Fernando Ríos, siempre, por todo, por su talento, por sus ganas de compartir enseñanza, por su forma de educar y de compartir conocimiento. La didáctica que él tenía era increíble, era de un docente realmente. Así que un placer haber podido ser parte de este gran homenaje hacia Fer. Essa foi a nossa amiga Ana Sofia, do Uruguai. Uma homenagem linda que ela fez para o Fernando. Muito bonita, muito bonita. Muito, muito mesmo. Lindo, lindo, lindo demais. Comenta aí, Shirley. Fala um pouco sobre tudo isso que ela falou, porque assim, como ela falou, ele era, né, um grande professor, né? Ele questionava muito, e o que eu gostava muito dele era isso, que ele às vezes fazia a gente correr atrás, perguntava, mas você acha isso? Por quê?
Sim, porque ele fez parte. Ele jogava o questionamento para você realmente ir atrás. Ele participava de grupos de WhatsApp de criadores aqui no Brasil, não apenas do nosso grupo Mega Preto, mas ele participava de outros. E o que a Ana coloca é que se esse vídeo tem uma palavra para ela, é aprendi. Que ela aprendeu demais com o Fernando, aprendeu um montão com o Fernando, que ele tinha uma didática impressionante, sabia ensinar, e foi no momento do primeiro acasalamento que ela fez, e que era um acasalamento intervariedades. As portas se fecham, né? Onde tantas portas se fecharam para ela, o Fernando apoiou, ensinou, orientou. Mentes abertas, não? Mentes abertas. Tem que se voltar para fazer a criação do jeito certo. É engraçado, porque eu lembro, dois momentos eu lembro muito de Fernando. Dois momentos eu lembro muito dele. Um deles, né, foi que teve uma vez que... Isso foi há um bom tempo atrás. Eu vou contar essa agora que eu vou contar, né? É óbvio, o pessoal que está aí na Argentina nos assistindo, né, não sabe dessa. Meus amigos aqui sabem. Algumas pessoas também viram no dia, né? E aí a gente falando tal sobre criação, aquela coisa toda, né? E eu, como aquela pessoa que estuda tal, mas não tinha colocado em prática ainda, não tinha tirado ainda nenhuma ninhada, né? Como o pessoal diz, nenhuma camada ainda. E Fernando fez, né, no idioma, no que a gente diz assim no português, né, como se fosse no português, cara, baixa a tua bola, né? Baixa a tua bola, né? Devagar, despacio, né? Bruno, fala devagar. E disse assim, vai com calma, porque você não é criador ainda. Eita, aquilo foi uma pancada. Na hora que chega eu senti, né? Aquela porrada. E aí ele fez uma pergunta muito óbvia, em que ele diz: quantas ninhadas, né, você já tirou? Quantos filhotes já nasceram? Então, como é que você pode dizer que é um criador? Tu não é criador ainda, garoto. E, de fato, eu não era. Né? Não era. E aí, naquele primeiro parto, aqui em casa, né, de Pérola, duas pessoas, né, uma pessoa estava lá comigo mesmo, em orientação, que era você, Shirley. E depois que todos os filhotes nasceram, né, que estava todo mundo bem, todo mundo tranquilo, os filhotinhos todos amamentando, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi Fernando, né? E aquela alegria e entender, né, que agora sim eu era um criador e que ele estava certo. Eu precisava passar por aquilo, passei por muitas outras coisas, né? E é engraçado, porque eu achava que era criador e agora, já depois de mais tempo, de algumas ninhadas, de muito mais estudo, é incrível. Cada vez eu me acho menos criador assim, né? Parece que quando você descobre algo, você descobre que a caminhada ela é muito maior do que a gente achava no começo.
o horizonte ficou mais amplo e foram, eu não esqueço mais nunca. E eu jamais vou esquecer as palavras de Fernando, porque elas, eu devo muito o que eu sou hoje a várias pessoas, mas eu também devo a ele. Ele tem um lugar na minha mente e no meu coração, como de muitos. Bruno, podemos colocar a apresentação e aí eu posso falar um pouco de cada una de las personas de Argentina, de los criadores que compartiram sua experiência com Fernando acá com nós. E eu posso compartilhar um pouco da experiência desses criadores da Argentina que compartilharam aqui conosco. Vamos compartilhar com os nossos amigos alguns momentos do Fernando com os seus amigos, parceiros, criadores lá da Argentina. Vamos lá? Bora! Tá na hora, né? Hoje é só homenagem, hoje é só festa. Então, bora lá. Inclusive, eu vou desligar o meu microfone e vai ficar ao seu cargo, né, os comentários, e você vai me pedindo apenas para passar. E aí, eu vou passando. Beleza? Bora lá. Então, algumas memórias, alguns recuerdos, algumas lembranças do nosso amado Fernando Rios. Fernando e Xixi Nani. Xixi é talvez uma das mais antigas e mais próximas amigas do Fernando. Foram parceiros de criação, criaram muitas coisas juntos, viveram muitas coisas juntos, compartilharam muitas coisas, cães, planos, sonhos, passeios, risadas, conflitos, mas a Gigi sempre esteve muito próxima do Fernando. Aqui nessa foto a gente vê na foto da esquerda, que é naquela exposição do vídeo, Bruno, que é o Fernando, a Gigi e o Elton. Um belíssimo cão. Aí depois, num jantar com amigos, e depois o Fernando fazendo o que ele adorava fazer, que era armar bem um cão e tirar foto. Pode passar, Bruno. O Fernando e a Gigi sempre foram muito próximos. Eu me lembro quando eu comecei a minha amizade com o Fernando e logo eu conheci a Gigi, então eu me lembro desse tempo de amizade deles. Em momentos difíceis do Fernando, era ela que estava ali ao lado dele, eu me lembro. Inclusive, durante momentos difíceis da enfermidade do Fernando, no hospital ou na casa dele, ela nunca saiu de perto dele. Pode passar, Bruno. Eles deram uma entrevista para um programa de TV, e aí nós temos algumas imagens dessa entrevista que eles deram. Olha que bonito. Muito bonito, com os dogs, com eles. Bem legal.
levando a nossa raça, levando informações sobre a nossa raça para um meio de altíssima difusão, né? Trabalhando pela raça. Pode passar. Ó, de novo, Fernando, exposição, ele adorava, lindas fotos. Pode passar. Essa foto, em especial dele com o filhotinho, a gente consegue observar o olhar crítico que ele lança sobre o filhote. Ele está olhando tudo, ele armou o bebê, mas ele está ali procurando, olhando, avaliando, analisando. Ele não está preocupado com a foto, ele está preocupado em avaliar o filhote. Pode passar. E aí mais algumas fotos, algumas aí mais antigas. Fernando e Dogs. Que combinação. E Gigi. Obrigada, Gigi. Muito obrigada. Muchas gracias por compartilhar com nós outros. Fernando e Adriana Bellocchi. Eu vou ler em português o texto que a Adriana nos enviou. Boa noite, meu nome é Adriana Bellocchi. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer que me tenham dado a oportunidade de participar desta homenagem a Fer Rios. Conheci o Fernando faz muitos anos em uma exposição e ele me pediu que tirasse uma foto dele armando um filhote mantado. Eu me lembro da paixão com que ele armava e também me lembro da minha paixão para tirar uma fotaça, uma super foto. Creio que a paixão, a vontade, a obsessão e o esforço por querer sempre se superar e dar o melhor era o nosso ponto em comum. O amor à raça, obviamente. Se tivesse que definir Fernando, eu definiria como um artista apaixonado. Tudo que ele fazia era arte e tudo que ele empreendia era com paixão. Se destacava na arte culinária, com seus quadros, desenhos, mas claramente ele tinha um dom especial na hora de criar a sua amada raça, que é o dog alemão. Fer era um estudioso da raça, um criador com todas as letras. Nunca lhe perguntei algo que ele não soubesse responder. Ele era realmente muito docente. Se notava que ele tinha vontade de aprender e se notava que ele tinha vontade de trabalhar seriamente pela raça. Podias contar com seu apoio incondicionalmente, sem importar outras coisas, além da evolução da raça na região. Não fizeram fáceis os dias do Fernando no seu começo. Não facilitaram para ele. Mas ele seguiu adiante, um perfil baixo, trabalhando duro, se aperfeiçoando, estudando, até que um dia ele começou a colher tudo aquilo que ele mesmo plantou e obter um reconhecimento mais do que merecido a nível mundial. Foram muitas batalhas na Argentina e uma delas foi recuperar o Clube del Gran Danés, o clube do dog alemão da Argentina. Lógico que não fez isso sozinho, teve a mão de muitos dos integrantes da associação. Mas era muito importante para ele ter um clube democrático onde se pudesse tratar dos temas em um local neutro, sem interesses pessoais. Tantos projetos que, infelizmente, ficaram pelo caminho. Mas, sem dúvida, Fernando deixou, por onde ele tenha estado, em cada um dos que tivemos a
a vantagem, né, o benefício de compartilhar esses momentos com ele, ele deixou uma herança muito grande, deixou uma coisa muito bonita. Uma vez ele me disse o seguinte: Adri, minha missão nesta vida é trabalhar para e em prol da raça dog alemão. Assim ele sentia no coração dele, assim ele viveu. E assim a gente tem que lembrar do Fernando como um grande criador de dog alemão. E pessoalmente, obrigada por aguentar-me como você fazia, por guiar-me sempre, por acompanhar-me em cada passo que demos com Vita. Muito obrigada por todas as coisas que me ensinaste, por teus áudios, que tanto los atesoro e que me vão acompanhar para sempre. Te amo muito e sempre estarás presente. Sempre. Pode passar. Aqui, então, algumas fotos do Fernando com a Adriana, com os seus dogs. Pode passar. Aqui, uma das obras do Fernando, uma arte dele, aqui, à esquerda da tela. À direita também, uma fotografia que ele trabalhou. Pode passar, Bruno. E fotos deles em exposição. A gente vê a carinha orgulhosa do Fernando aqui na foto. E uma bonita apresentação ali. Pode passar. Ele sabia parar um cachorro, né? Pode passar. E aqui, o desenho que ele fez, então, para o clube, para a Associação Argentina del Grandanés, dog alemão. E essa foto muito bonita dos três ali, um sorriso lindo que o Fernando está mostrando. Pode passar. Então, estrelas. Estrelas são grandes esferas de plasma, né? Que são mantidas pela sua própria gravidade. As estrelas emitem luz, calor e outros tipos de radiação, em razão dos processos de fusão nuclear que ocorrem em seu interior, liberando enormes quantidades de energia. Aí um pouquinho de Fernando e eu. Essa foto foi lá na minha casa, no sítio lá em Viamão, numa visita dele, Cecília, Cláudio, e que a gente tomou vinho e mais vinho, e tomou espumante, e nós tomamos tudo que nós tínhamos em casa. Fernando gostava de vinho, cantou bastante, ele gostava de cantar, era uma delícia. Então, Fernando é uma estrela, sempre foi uma estrela. Desde o começo da criação dele, o Fernando sempre trabalhou na sua própria gravidade. Ele nunca necessitou aportar os nomes grandiosos da história do dog alemão para ter feito seu trabalho. Ele garimpou entre os exemplares que ele tinha mais próximo e que correspondiam a que ele buscava com uma maestria impressionante. E era tanta luz e tanto calor que esse Fernando emitia que o retorno só podia ter sido um trabalho exitoso. Era tanta energia que ele liberava de uma fusão nuclear lá no interior do Fernando. Era uma fusão de paixão, de amor a essa raça e de bondade que tantos outros cresceram ao seu redor. Ele liberava uma energia e uma radiação de paixão por essa raça. Fernando não era uma árvore de sombra. Nunca. Ao contrário,
ele trazia a luz para todos vocês, para todos nós, para todo mundo que estivesse na volta dele, a luz do conhecimento. Ele gostava de ensinar, ele gostava de compartilhar. Ele não aceitava informações equivocadas sobre a raça dog alemão. Fernando era um homem culto, grande conhecedor da raça. Historicamente, tecnicamente, sempre foi um grande estudioso que compartilhava essa luz, como uma estrela. Fernando, enquanto ele esteve aqui, neste plano terreno, conosco, Fernando era um homem forte. Fernando se posicionava, lutava pela raça. Ele adorava a exposição. Ele era alegre, ele era divertido. Gostava de cantar e gostava de um vinho. Então, a gente se divertia sempre muito juntos. Sempre. Ele era uma pessoa muito amável, mas ele não deixava de dar a sua opinião sincera. Ele não era o tipo de pessoa que dizia o que a outra pessoa queria ouvir. Ele dizia o que ele achava que era o certo. Isso se chama caráter. Ele era muito seguro das suas posições. Aproveitando esse slide que está aí na tela, quando nos unimos em parceria na criação de Arlequins, Fernando, Cecília Ferreria e eu, foram tempos muito lindos na minha criação. Estar com eles aqui, ou lá no Uruguai, onde o Fernando morou por um tempo, era o que tinha de melhor. Fazíamos planos, criávamos esses planos. E a raça ganhava lindos exemplares, nascidos desta amizade, desta confiança e deste carinho que nós tínhamos. Aí, eu enviei para o Fernando, segura esse slide. Esse aí. Eu enviei para o Fernando uma fêmea, esta da esquerda, e ele escolheu o nome de Supernova. De Supernova, com o Elton da Gigi, que está aqui na foto também. Ele criou a Quality. Passa aí para nós, Bruno. A Quality. A Quality, ele acasalhou. Então, Quality von Ferden. Quality von der Faust. Ele acasalou com quem? Com o Sebastian von Ferden, que está aqui no slide também. E aí veio para mim as saudades. Saudade é uma palavra que não tem em espanhol. Não tem. O que a gente pode dizer, eu tenho saudades, em espanhol seria eu te extraño. Mas não tem a palavra saudades em espanhol. Então veio as saudades. Von der Faust. Mas, muito mais do que uma linda fêmea de dog alemão, a saudade representa para mim a fusão de nós três, do Fernando, da Cecília e eu, né? Que estávamos trabalhando em planos sempre em conjuntos. Supernova von Kaiserdrach, que gerou Quality von der Faust, que acasalou com Sebastian von Ferden e que gerou Saudades von der Faust. Isso mostrava o quanto Fernando fazia parcerias, já que para chegar até ter a Quality, ele recorreu ao Elton da Gigi. A Gigi tem uma irmã da Quality, chamada Kemona, que é muito parecida com a sua mãe Supernova.
Fernando sempre foi muito próximo para mim, muito próximo de mim. Nós tínhamos uma amizade acima da criação, como irmãos que não têm laços de sangue, mas de alma. E eu sinto demais a partida prematura dele. Foi cedo. Deixa um vazio muito grande. Porque eu, no fundo, aqui dentro, eu jurava que ele ia se recuperar. Que ele ia superar. Com o nosso grupo de estudos, do qual o Fernando fazia parte, o Mega Preto, ele sempre trouxe muitas contribuições valiosas. Ele só não conseguiu compartilhar material genético conosco porque ele não conseguiu, não obteve o apoio para usar um macho dourado na Quality. Mas mesmo assim, o nome do Fernando, ele está gravado no nosso projeto. Em cada resultado que a gente tiver, o nome do Fernando está lá. Mas estrelas, né? As estrelas são assim. Um dia, elas se vão. E aí, quando elas se vão, elas deixam um monte de outras estrelas que nascem dessa explosão, né? Que são as supernovas. E assim, o Fernando também deixou um legado tremendo e muitas estrelas nasceram e nascem ainda a partir da sua ida. E um tributo pessoal meu a esta amizade gigantesca que nós tínhamos. Os meus cães também passam a ter nomes de estrela, tal e qual ele fez quando ele escolheu o nome da supernova. Um pouco antes da partida do Fernando, Saudades teve uma ninhada. E eu fiquei com um filho dela, que se chama Sirius Fer. Por que Sirius? Sirius é a estrela mais brilhante da constelação do Cão Maior. Tinha que ser, né? O Cão Maior é o dog alemão. E Fer, por ele, Fernando, né? A minha estrela. Ainda é um pouco difícil. Mas consegui chegar até o final. Só posso agradecer ao Fernando, ao universo, pela oportunidade, pela companhia e pelo amor que a gente tinha um pelo outro. Tenho certeza que ele está aqui com a gente hoje. Desculpa a emoção. Às vezes ficou um pouco pesado. Não tinha como ser diferente, né? A gente já sabia como é que ia ser. A gente sabia que, na verdade, já faz muito tempo que a gente tenta se preparar para essa homenagem. Faz muito tempo. Já estava há muito tempo, né, quando o DAC vem ao ar, né, através do YouTube, um dos planos sempre foi fazer
essa merecidíssima homenagem para esse, antes de grande criador, mas esse grande ser humano, não é? Esse grande ser humano que não media esforços para fazer tudo pelo bem da raça. Sempre foi pela raça. Tudo pela raça. Poucos, não é, entre nós que permanecemos nesse plano toda a nossa vida, provavelmente, faremos tanto o quanto Fernando fez em tão pouco tempo. Tão pouco tempo. Verdade. Fico pensando. Mas você fala. Eu tô tentando falar, mas o vento aqui tá muito forte. Shirley, a comparação que você fez com o Fernando com o Estrela é muito correta, sabe? As estrelas, depois que elas se vão, o brilho delas ilumina durante muito, muito tempo. E o brilho do Fernando vai iluminar muita coisa. Muita coisa. É verdade. Quando a gente hoje olha para o céu, né, e vê o brilho de uma estrela, aquela estrela já partiu há muitos anos e a gente ainda assim está vendo. Então, a memória do Fernando vai acompanhar toda essa geração ainda, né? Ainda. Nuestros amigos de Argentina y de Uruguay, capaz que tengan algún trabajo para comprender lo que nosotros hablamos acá de Fernando, en especial porque me fue a mí muy difícil llegar hasta el final de que a mí me gustaría decir de Fernando, mi hermano, no de sangre, pero de vida, de alma, y que mis perros ahora tienen nombre de estrellas porque Fernando es mi estrella. Siempre va a ser. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, universo. Muchas gracias, vida, porque compartimos, porque fuimos hermanos, fuimos parceros, fuimos amigos y luchamos juntos por esta raza y seguimos luchando y estoy segura que siempre va a estar con nosotros, como está ahora. Y siempre va a estar, siempre va a ser una estrella. Nós vamos tentar depois as legendas em espanhol para que as pessoas possam compreender. Nosotros vamos a tentar luego las leyendas en español para que nuestros amigos nos puedan comprender y puedan compartir un poco más de esta emoción que es hablar de Fernando. Mas eu acho que assim, a gente tem que, eu sempre digo isso, né, que eu sempre digo que a gente vive, né, o sentido da vida é a gente se perpetuar de alguma maneira.
né? E jamais, né, jamais vamos nos permitir deixar que a memória de Fernando esteja presente. Isso cada vez, né, que a gente, na criação, discute nas nossas reuniões de segunda-feira, que são reuniões, tanto às vezes de planejamento sobre o que a gente vai fazer durante a semana, mas também para a gente estudar. Não é? Além de nós estudarmos em grupo de WhatsApp, mas na segunda-feira a gente muitas vezes quebra o pau em reuniões para discutir plano de criação, o que fazer. E é engraçado que sempre tem uma palavra que vira e mexe a gente usa muito. Queremos fazer isso? Sim ou não? A pergunta é ético? E é incrível como até nisso Fernando também era um exemplo de ética. Eu achava engraçado que ele tinha a capacidade de se surpreender, né? Por incrível que pareça, de se surpreender com as arbitrariedades, com as coisas que não são certas, que permeiam, né, muito. Queira ou não queira, existem criadores que não fazem uso dessa ética em pista, nas exposições, ou dentro das suas criações mesmo. E eu achava engraçado. A pureza que ele tinha no coração era tamanha que quando a gente contava, né, alguma coisa que foge dos padrões éticos e da normalidade, a capacidade que Fernando sempre tinha de se surpreender com aquilo. Né, de se surpreender. Porque para ele era normal fazer o correto, viver o correto, ser correto. Não é? Era normal. E assim, a capacidade de se surpreender com coisas que a gente dizia, poxa, a indignação dele era como se sempre estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Isso é característico de quem sempre jogou limpo e fez a coisa certa. A capacidade de nunca parar de se indignar. Porque sempre caminhou pelo que é certo, sempre foi movido pelo que é correto. E é por isso que é tão merecido essa homenagem. Porque isso norteou a criação dele e os resultados não vieram à toa. Teve uma coisa que Shirley falou que eu nunca tinha parado para pensar, que é verdade. A gente, às vezes, né, pensa que para dar um salto na criação, a gente precisa inserir um cão de um grande criador, reconhecido, buscar cães extraordinários fora do país, nos canis mais famosos do planeta. E não. A gente olha para essa criação de Fernando, cães magníficos, e ele fez com que ele tinha. E ele fez com que ele tinha, com trabalho coletivo, cultivando a amizade, fazendo o que é certo. Ao contrário do que muita gente diz por aí. Ué, quer dar salto na criação? Arruma dinheiro para importar. E não foi assim, né? E não foi assim. Fernando é a prova viva de que isso é uma grande verdade, né? Uma grande bobagem. Ele é, pois é.
Sheila, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu não tinha. E realmente, quando a gente olha, né, ele fez mágica com o que ele tinha ali. Como todo artista usa seus poucos recursos para tornar sua obra grandiosa. O artista ele tem essa capacidade de transformar algo, né, que aos olhos de qualquer pessoa é desprezível, é tratado com indiferença, e tornar aquilo belo. Ele fez isso, né, na arte, da tela, do papel com grafite e também na criação de cães. Essa é uma grande lição que eu acredito que muitos criadores vão levar muitos anos para poder compreender. Ele era um artista de tudo, né? Ele criava com arte, e ele fazia arte, e ele era engraçado, ele ria. Uma história engraçada. Era cantor, né? O Thiago tem uma história engraçada com o Fernando, não tem, Thiago? Tenho sim. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu primeiro peço desculpas pelo atraso, mas consegui ouvir a leitura do texto. Shirley, belíssimo. Todas as verdades sobre Fernando. Nossa, primeira coisa, antes de contar a história engraçada, é que eu jurava que quando entrei no mundo do blog alemão, né, por Steffson e depois conhecendo vocês, e aí foi colocado num grupo de WhatsApp, pensei que Fernando tinha uns 70 anos, assim, pelo nível, né, de conhecimento dele, pelas colocações. Nossa, você é um criador de blog alemão, assim, imaginava ele assim, a gente escutava a voz, né, então, Steffson sabe, a gente tem um professor uruguaio, né, foi nosso orientador, então, na minha cabeça, o Fernando era aquele uruguaiozão, assim, um bigodão, né, gigantão, assim, aquele senhorzão, né, e só vim descobrir que ele tinha a nossa idade praticamente quando já tinha se diagnosticado. Então, assim, primeiro é realmente reconhecer esse grande gênio, né, esse grande Dali do dog alemão que Fernando era. E Fernando tinha muitas boas, assim. E certa vez, a gente conversando lá no grupo, num momento de brincadeira, na verdade, fazendo um pouco de algazarra com as questões, ainda os cães exóticos, os dogs alemães exóticos, ainda era mais do que um tabu. 4 anos atrás, ninguém nem se permitia falar sobre exótico, nem a palavra exótico tinha, né? Era um tabuzão, assim, a gente brincando, né? Eu vou pintar, eu vou fazer um cachorro agora preto canela, Merle, não sei o que, bababá, e brincando, assim, estavam ali devaneando até tarde da noite, e daí paramos ali no celular, no grupo, e dormi, né? Quando estava de manhã, ele tinha falado um áudio, dando uma lição de moral em todo mundo, dizendo que não se podia fazer isso, era um absurdo, ele seria contra, e se fosse para continuar fazendo esses planos, ele sairia do grupo e nunca mais estaria conosco, porque uma coisa é o Mega Preto, outra coisa é bagunçar a raça. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Meu amigo, quando ele resolvia rasgar, ele batia, mas batia com vontade, viu? E eu disse, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu falei com o Chile, falei com o Steffson no privado, o que aconteceu, pelo amor de Deus, que... Aí foi que o Chile foi falar, não, tava todo mundo brincando, falando bobagem ali, não era nada sério, mas ele se exaltou, assim, de um jeito que era aquela coisa, né? Ele era muito certo do que a gente estava fazendo. Era algo muito, acho que talvez ali por causa da língua, né? De escrever em português e mandar áudio em português, acabou achando que era
uma coisa séria que a gente estava fazendo, né? A gente tinha mudado ali nossa rota do nosso caminho do Mega Preto para fazer coisa que não devia. Então, assim, é engraçado ao mesmo tempo que era muito sério, né? Assim, então, foi muito bacana esse momento com o Fernando, assim. Muito bacana. Ele não entendeu que era uma brincadeira, né? Isso. E ficou bem zangado. Muito zangado. Eu nunca tinha... Imaginava que... Primeiro, eu nunca imaginava ele zangado, né? E depois, nunca imaginei que ele, né, teria toda aquela força ali para defender. Foi muito bonito, assim. Relembrar isso é uma coisa muito bonita. É, bonito, sim. Fernando... E ele queria, né, Thiago? Lembra? Ele queria fazer o acasalamento intervariedades com a Quality. Uma pena que ele não teve o apoio. Sim. Mas, independente, né? O desejo dele vai estar sempre com a gente, tá? O nome dele está escrito aqui. Fernando para mim, é uma referência e, assim, serei eternamente grato a ele, porque era daquelas pessoas que te faziam pensar, né? Te faziam buscar, né? Buscar mais conhecimento, porque as questões que ele me trazia, às vezes até no privado, aí eu sofria quando ele mandava áudio e no privado e tal, porque não domino nada do espanhol, nem o espanholês eu falo, nem o portunhol, né? Mas sempre que possível ele vinha com apontamentos, assim, e 4 anos atrás foi muito importante, sim, para a gente, né, que começou a estudar as cores, a genética de cores de forma mais intensa, de forma mais aprofundada, os questionamentos que Fernando trazia eram sempre bons questionamentos que faziam com que a gente parasse. Espera aí, Fernando, eu não sei te responder isso, mas deixa eu ir ali estudar para entender. E aí eu ia lá, estudava e trazia a resposta. Fernando foi a pessoa que primeiro, no grupo, no Mega Preto, primeiro falou do Merle críptico. Nem foi eu, nem foi Stefson. Quem primeiro acessou os artigos científicos sobre Merle críptico foi Fernando. Eu cheguei quando ele falou, Merle críptico. Eu fiquei sem reação, sabe? Mas, meu Deus do céu, aquela ideia desse, eita danada. Eu parei meu tempo e vamos passar para frente. E aí eu disse, nossa senhora, o que é isso? Aí lá vai eu estudar, e Stefson também. Mas ele era sempre à frente, um curioso, um estudioso, né? É um cara de muito autodidata e muito faminto por conhecimento, né? Então é muito bacana, assim. Tem uma gratidão eterna com o Fê. Sei que ele está aí, né, nos olhando lá do lado. Como você falou, Shirley, aí nas suas palavras anteriores, né? Com certeza ele está lá na constelação de Cão Maior, está lá em Sirius, né? Está lá olhando por a gente, não só hoje, mas desde que a gente começou esse projeto, né? Ele está lá com a gente, está olhando. Acho que todo dia está aqui, toda segunda e quinta ele está conosco, né? E fazendo. Só não estou colocando ele na ata, porque não dá para ver, mas se tivesse, estava assim. E eu sei que ele hoje está aqui com a gente. Cara, eu fico imaginando, sabe o quê? Eu fico imaginando essas nossas reuniões de segunda-feira e essas nossas lives, ele estando aqui. Porque ele ia estar. Ia ser mágico. Ele ia estar. Seria muito top. E o bicho ia pegar, mano. Ia ser sensacional. Não tenho dúvida nenhuma que era a presença garantida aqui conosco. Verdade, viu? Ia ser muito bacana mesmo. Ia. Nossa. Ô Shirley, agora
ele não chegou a ver o DAC formado, né? Ele já tinha partido, não era? Já tinha partido, não era? Já. Já, né? Mas mas ele só conheceu o Mega Preto, grupo Mega Preto, e fez o nosso logo, né? Sim. Ele fez lá, ele lapidou, mas aí ele ficou doente, e aí ele foi, e aí depois disso é que nós nos encontramos com o ALKC e que aí viramos DAC. Sim, é verdade. Mas toda aquela frustração inicial, tudo aquilo ele viveu com a gente, não foi? Então, como vocês colocaram, né, antes de eu entrar, ele é tão DAC quanto a gente. Sim, isso aqui é um legado dele. Né? Ele é tão DAC quanto nós, ele sofreu a frustração junto conosco, embora não fosse brasileiro, ele contribuiu forte com o Clube do Dog Alemão do Brasil. E se tivesse conosco agora, era a primeira filial do DAC Brasil na América Latina, era dele, era lá na... Com certeza. A diferença dele para outros, né? A preocupação do Fernando, enquanto estar aqui presente no Brasil, era ajudar a raça. Não tinha fins políticos, nunca teve. Que diferença, não? E tinha a capacidade de sempre se surpreender e se indignar com esse tipo de coisa, como se fosse coisa do outro mundo. Como eu disse, isso é próprio de quem não trilha esses caminhos. Ter a capacidade de se indignar como se nunca tivesse visto aquilo. Né? Como se nunca tivesse passado por aquilo. Incrível. Verdade. Às vezes a gente conversava, tal, e aí contava alguma situação, algum ocorrido para ele. Eu lembro que de vez em quando ele perguntava e dizia: e isso é normal acontecer aí no Brasil? Isso pode acontecer aí no Brasil? Não, peraí, tem certeza? E eu dizia: caramba, será que isso não acontece na Argentina? E acontecia também. Né? Não acredito que como aqui, né? Mas poderia acontecer aqui e ali, mas a eterna capacidade de se indignar era incrível. O Bruno, eu acho que, não me lembro se foste tu que me perguntaste há quanto tempo eu conheço o Fernando. Fui eu mesmo. E aí você me respondeu, encontrou outra resposta diferente daquela? Não. A resposta é aquela ainda. Faz tanto tempo. Eu conheço o Fernando há tanto tempo que eu não lembro quando foi. Mas faz muitos anos. Se fosse fazer um paralelo pelas ninhadas, nossa, eu me lembro da ninhada da Luxury, e eu conheci ele antes, e a Luxury e o Lux já morreram. Caramba! Faz muito tempo, muitos anos. Foi antes da aceitação do Merli, muito antes. Enfim, faz muito tempo. Eu te diria que perto de 20 anos, talvez. É muito tempo. Por aí. E é engraçado que, assim, eu te perguntei isso, porque, assim, às vezes, né, a gente passa por situações em que a gente lembra
como conheceu aquela pessoa, porque às vezes é marcante, né? A primeira vez que você encontra com aquela pessoa. Mas assim, é real. Quando as pessoas entram na nossa vida e a gente não consegue nem lembrar como foi ou como aconteceu, isso mostra tamanha a naturalidade que o presente, né, se faz naquele momento e o quão a gente olha para o futuro estando com essas pessoas. Eu acho, Shirley, que para você é muito difícil, e aí eu lendo lendo e inclusive refletindo essa semana, eu acho que eu entendo muito bem quando eu te fiz essa pergunta, porque tu me respondeu desse jeito, com essa mesma resposta, e entendo por que que dói tanto. Porque eu acho que quando eu te fiz essa pergunta, é como quando a gente está num carro. Quando a gente está num carro dirigindo, eu acho que a sensação, né, que eu senti na tua resposta é: poxa, a relação de Shirley com o Fernando, ela enxerga pela ótica de um motorista. O retrovisor é bem pequenininho aqui em cima. Ó. E o futuro, a gente olhava num para-brisa imenso. Né? As pessoas que a gente escolhe para viver conosco, né, assim, para fazer parte da nossa vida, a gente não lembra, a gente não tem nem capacidade de olhar para trás. É tão pequenininho o espelho, né? E a gente fica catando assim as histórias porque o agora e o futuro é tão forte, né? Apesar de a gente nunca imaginar que ele poderia simplesmente assim, o futuro pode simplesmente sumir. Mas a gente nunca conta com isso. E acho que é isso que dói. É claro que é. O que dói é o nosso egoísmo de não querer perder a proximidade daquela pessoa, daquele ser que a gente gosta. É por isso. É estranho. Eu tenho todas as minhas conversas com o Fernando no meu WhatsApp. E volta e meia eu leio. Eu ouço o áudio. É um jeitinho que eu tenho de estar um pouco mais perto dele. De ouvir a voz dele. De ler. Como ele me falava. Como estás, hermanita? E assim, é um negócio tão difícil. Tão difícil. Que eu lembro. Eu lembro no dia que eu te liguei e te dei a notícia. No dia que eu te liguei, eu lembro... Não, Bruno, isso não pode estar acontecendo. Não. Você não aceitou. E assim, é normal que a gente não aceite. Né? A gente não quer aceitar. Mas eu penso assim, sabe, Shirley? Aprendi a pensar isso contigo. Que essa possa ser a primeira de muitas existências conjuntas. Esse entrelaçamento espiritual é muito forte. Não há de se desfazer. Né? Não, esses laços não se desfazem. Esses laços não se desfazem. Que nos resta é o quê? A saudade. Ele que me espere lá, porque já já eu chego e eu tenho muita coisa para criar com ele ainda. Ei, deixa de brincadeira, já chega não. Que conversa é essa? Não, senhora, muita lenha para queimar. O tempo no plano espiritual é diferente daqui. Então, o que para nós vai levar muito tempo lá é rapidinho. Mas chego lá e eu quero os apontamentos, né, do Mega Preto, e eu vou levar os apontamentos do Tiago e do Stephenson e nós vamos discutir. Nós vamos criar o dog alemão de asas. Vamos morar lá perto de Sirius. Nós estaremos trabalhando muito provavelmente à luz de Sirius, né? E tem que ser. Tinha que ser Sirius, tinha que ser a constelação do cão maior. O dog alemão é o cão maior.
E o Fernando é a estrela mais brilhante. Então, o Sirius Fair é uma homenagem a ele. E eu gostaria até de finalizar a minha participação aqui. Nossa, porque já faz 1h19, né? É. Eu queria dizer que a dor de perder Fernando jamais seria maior do que a alegria de ter vivido com ele. Sentiria essa dor outras 1000 vezes para poder ter outras 1000 existências com ele. Valeria a pena. E que essa seja a mensagem final. Né? Gente, foram muitas emoções. Né? Foi. Beijo no coração de todos. Eu tenho uma sugestão aqui. Né? Eu tenho uma sugestão. Tiago, né, Stefson foi, mas a sugestão acho que é a seguinte, eu acho que deveríamos fazer um belíssimo curso de espanhol, tá? E fazer uma transmissão de live 100% em espanhol para os nossos irmãos, né, que estão aí na Argentina, no Uruguai, que estão aqui conosco, né? E que vocês são muito bem-vindos. Foi maravilhoso. Hoje foi maravilhoso. Como tinha que ser. Como tinha que ser. Eu queria pegar esse gancho, né? Assim, que você falou agora, Bruno, e realmente nós não somos apenas o Brasil, né? Nós somos um continente, nós somos um povo, né? Com todas as suas diferenças, das suas diversidades, mas somos um povo só, somos latino-americanos. O dog alemão é uma raça mundial, é uma raça, né, que pode estar lá pode ser chamada dog alemão, mas ela é um legado da humanidade, né? Nós todos, né, dos nossos ancestrais, ibéricos, europeus, de toda essa mãe terra que existe, nós temos não é um patrimônio só alemão, né? É um patrimônio já da humanidade, esse cão. E aí fica realmente esse convite para os nossos amigos, os nossos irmãos, né, do Uruguai, da Argentina, da Venezuela, da Bolívia, de onde vocês estiverem nesse continente, que contem conosco. O DAC Brasil só é DAC Brasil porque está no Brasil, mas ele é muito maior, né? Então, contem conosco. Nós estamos aqui para ajudar. Verdade. E em atenção e respeito aos nossos amigos argentinos, uruguaios, de todos os países aqui do Mercosul, eu deixo a mensagem final nesse meu espanholzinho assim, mas que eles entendem, eu acho. E me despeço também de todos. Eu penso que o dolor por la pérdida de Fernando jamás iba a ser más grande que la alegría que yo tuve de vivir con él, de compartir con él, de tener su amistad, su cariño, su amor. Y yo pasaría por este dolor otras 1000 veces para tener otras 1000 vidas con Fernando. Amigos, muchas gracias por todos, por compartir sus momentos, sus recuerdos con Fernando, con nosotros acá. Todos muy bienvenidos acá en el Dog Alemán Club de Brasil. Y donde quiera, que cualquier país que estén ustedes, son siempre muy bienvenidos acá con nosotros. Pois é.
Beijo para todos que nos acompanharam. Beijos. Beijos. Fiquemos bem. E até semana que vem. Tem Até mais. semana que vem. Obrigada, beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.